Se você não consegue ser feliz num relacionamento amoroso, a causa disso pode ter muito mais a ver com a história da tua família do que com a tua própria história. O primeiro ponto é que relacionamentos amorosos começarem e terminarem é normal. O que não é normal é ter um padrão negativo que se repete. Então, toda vez que você começa um relacionamento amoroso, parece que agora vai dar certo e daqui a pouco ele te trai. Ou você começa a conversar com alguém, vai um, dois encontros, de repente o cara some. Então, tem alguns padrões que você mesmo vai percebendo que, gente, isso não é normal, isso tem um dedo podre aí. E aí você começa a buscar que tem algo errado com você, mas você não consegue descobrir o quê. Aí quando eu digo que isso pode ter algo a ver com a história da tua família, você pode me dizer: ai, mas Lu, na minha família todo mundo é feliz no amor, menos eu. Ou então, ai, meus pais já têm quase 50 anos de casado e eu não consigo ter um relacionamento que dure mais do que um mês. Mas não é disso que eu tô falando, é de uma história um pouquinho mais para trás. Imagina que aqui é uma mulher que quer ter um ótimo relacionamento amoroso, assim como você. Mas a diferença é que ela não vive no nosso tempo. Ela não pode só entrar no Tinder ou sair numa festa e ela vai encontrar alguém. Imagina que ela vive lá nos anos 50, anos 40 ou mais pra trás, tá? Mas vamos dizer que ela se apaixona por alguém que é um bom moço, alguém que a família dela aceita muito bem e ela é muito bem aceita também na família desse pretendente. Então essa mulher aqui começa a ter vários sonhos de amor com esse cara aqui, que é o pretendente dela. Então eles ficam noivos e aí ela começa a imaginar como que vai ser a vida dos dois juntos, né? Ela começa a sonhar, preparar o enxoval, ele começa a ter aquela ansiedade por esperar o casamento deles. Então eles estão apaixonados, a data do casamento já está marcada, as famílias já estão com tudo preparado, o casamento, o enxoval, enfim. Porém, acontece alguma coisa que tira um pouquinho as coisas do trilho. Vamos dizer que esse homem, lá naquela época, ele é chamado para um compromisso maior do que o compromisso do casamento, que é, por exemplo, um compromisso em ser convocado para a guerra. E muitos homens foram convocados para guerras. E muitos voltaram e muitos não voltaram. E esse homem foi e não voltou. E se você procurar bem, essa história do homem que não volta da guerra, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Mas muito não se fala sobre isso. Por exemplo, nesse caso, vamos dizer que eles não eram nem casados, eles eram noivos. Então, como que fica o luto dessa mulher? Ela ainda não é nem viúva, porque ela ainda nem tinha se casado, ela ainda estava no mundo da imaginação de como que ia ser aquele relacionamento. Mas ela já tinha compromisso, ela já tinha expectativa de como que ia ser. E lembra que não era só entrar no Tinder ou só ir pra balada para encontrar um relacionamento. As coisas eram muito mais profundas, né? E dois caminhos podem ter acontecido com essa mulher. No primeiro caso, passa um tempo, ela lida com aquela dor, com aquela frustração, conhece outra pessoa e repete toda a história, o relacionamento, o namoro em casa, tal, enxoval, e se casa e tem uma vida com a nova família dela. E num outro caso, como aconteceu com muitas mulheres já, essa mulher vive uma angústia, uma tristeza e um trauma tão forte, se sentindo inclusive abandonada, que ela não consegue mais manter um outro relacionamento. E ela acaba passando toda a vida dela sozinha. Mas perceba que nos dois casos, a morte desse homem e a expectativa por aquele compromisso que não foi concretizado impactaram a vida dessa mulher. E talvez ela tenha conseguido digerir isso muito bem, talvez não. Em muitos casos, essa mulher não tinha ferramentas emocionais para lidar com essa dor, mesmo que ela tenha constituído uma nova família e, teoricamente, ela tenha esquecido aquela frustração, aquela dor da perda. Mas talvez lá no fundo, em algum lugar dentro dela, essa dor ainda não tenha sido bem digerida. E o que a história dessa mulher pode ter a ver com a tua vida amorosa? Claro que essa é uma história genérica, uma história fictícia, mas ela é muito próxima de outras histórias que eu já ouvi em terapia, principalmente na constelação familiar, tá? Essa mulher, digamos que ela tenha se casado, ela pode nem ter comentado com os descendentes, com os filhos e com os netos, essa história que aconteceu com ela. Talvez ela nem tenha se dado conta do quanto que aquilo ainda repercutia dentro dela. Porém, com um olhar mais aguçado, talvez a gente pudesse perceber que na maneira como essa mulher se comportou com filhos, com marido, com netos, dava para notar alguns sinais que já mostravam que ela tinha uma dor não digerida. Então poderia ser uma insegurança muito forte, uma sensação de que nada que é bom é garantido. Às vezes o homem pode ir embora. Então, de repente, ela tinha uma filha que estava se casando ou que estava namorando, enfim. E olha, minha filha, cuidado, porque nada é garantido, tá? Tudo pode dar errado. Ou tantas outras possibilidades que fizeram com que ela passasse essa dor adiante inconscientemente, porque ninguém em sua consciência quer passar isso para os descendentes, mas acaba afetando.
E o que a gente vê na prática das constelações familiares é que quando um trauma não foi bem digerido, não foi bem lapidado, compreendido por um membro da família, alguém, geralmente 2 gerações depois ou até mais, acaba se ligando, se emaranhando com essa dor. Isso é uma coisa muito inconsciente, não é algo que você consiga perceber. Ah, então eu sei de tal história na minha família, deve ter sido isso. Talvez você até saiba alguma história e consiga fazer uma relação, mas como lidar com isso? Como compreender isso melhor e principalmente como solucionar isso? Então, a constelação familiar é uma das formas com que você pode olhar para a tua história, olhar para as tuas dores atuais, para o que é palpável hoje em dia na tua vida e buscar, sim, nas histórias familiares, nas energias da tua família, localizar aonde que pode ter um ponto de conflito, um ponto de dor, com que você ainda se liga e com que você acaba abrindo mão da tua felicidade inconscientemente para tentar de alguma maneira resolver, mesmo que de uma forma inconsciente, essas dores familiares, tá? Então se fala constelação familiar, porque assim como uma constelação de estrelas, cada uma tem o seu lugar, numa família também, cada um tem o seu lugar. Então, dentro de uma prática de constelação familiar, a gente pode chegar a olhar para essa ancestral aqui, digamos, e dar no devido lugar dela, compreender a história dela, compreender os medos dela e deixar ela no próprio lugar dela, com o destino dela. E isso não é abandoná-la, não é abandonar a memória dela, pelo contrário, é saber que você veio através das histórias familiares, honrar tudo isso, agradecer, mas conseguir encontrar o teu lugar e principalmente se liberar do que não é teu e do que não te faz bem. Então, assim como numa herança você escolhe o que você quer que fique para você ou não, assim também você pode, quem sabe, abrir mão de algumas coisas que você carrega sem saber.